você conseguir se comunicar bem está entre as 21 habilidades mais importantes para você ter sucesso. Uma pessoa competente, idônea do ponto de vista comunicativo, inevitavelmente ela se sairá bem. É possível você reaprender a língua? Dominar a arte da comunicação é uma porta de acesso a essa ascensão social e profissional. A tendência em média das pessoas que estão te ouvindo é ficar entre 7 e 10 minutos prestando atenção em você. Esse é um canal onde pessoas ajudam outras pessoas a terem sucesso através das suas experiências, das suas histórias. A preocupação tem que ser gerar o maior número de entrevistas que você puder e se preparar para cada uma dessas entrevistas. Se preparar como? Mas eu tenho um propósito. Todo mundo pode, só não pode esquecer de se inscrever e compartilhar. E eu gostaria aqui de conhecer um pouco você, saber por que você está aqui, o que você faz, quem que é Cleonice, posso chamar de Cleo, né? Quem que é a Cleo? Professora de língua portuguesa e de língua francesa. Então, eu trabalho no Colégio Etapa, trabalho na Aliança Francesa e trabalho também no Instituto Porto Seguro. Cleo, cada vez menos pessoas... Falei de propósito, tá? Tá, ok. Quais são as principais dificuldades que as Hoje eu pessoas estou têm com o português? menos cansada, né? Nossa, Na verdade, assim, Menos... a gente Ah, ri muito dessas coisas, né? Tem até o professor Pasquale que disse assim, isso não existe, mas isso aham. existe, porque isso está presente na nossa língua. Houve até um tempo de uma repercussão sobre o fato do governo estar distribuindo livros didáticos que trariam linguajar errado, né? Enfim, Uhum, seria isso de fato uma verdade? Bom, essa uhum, estrutura que você usou menos, eu não posso assegurar do ponto de vista linguístico, Fabrício, que isso está errado. Eu devo uhum. dizer que isso é um desvio linguístico. O que eu Tá, preciso considerar é o uso dessa estrutura em determinados momentos. Vou te dar um exemplo, legal. não com esse, mas com outro, porque esse é um Uhum, desvio bem complicado. Nós vamos aham. pegar um exemplo. Imagina que você vai sair de casa e você diz assim para sua mãe, mãe, dê-me a blusa que está sob a cama. Nós não falamos assim, dei-me a blusa, certo? Nós Uhum, dizemos, me dá, pega lá, alguma coisa assim. uhum. Isso é o Mais contexto de coloquial. produção. Isso é o contexto de produção da sua vida íntima. No mundo Uhum. corporativo, esse contexto não é válido. Então, usar menos na sua vida cotidiana, no bar conversando com os amigos, no seu espaço de intimidade, não há problema algum. Agora, Uhum. no mundo corporativo, isso é considerado um desvio não apenas de ordem individual, mas corporativa, porque você representa a tua empresa. Eu queria falar um pouco sobre isso, assim, o impacto que o português traz sobre a pessoa, né, que é profissional, que é o nosso público que está assistindo, né, são pessoas que querem se desenvolver, querem ter sucesso na carreira. Que tipo de impacto isso traz? Eu vou trazer um exemplo aqui. Uma vez, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui num parque de diversões e eu lembro que eu entrei num carrinho, um carrinho desses carrinhos de diversão e tal. E aí eu ouvi a moça que estava operando a máquina falando o seguinte: atenção, as portas automáticas. Tá. Quando ela falou isso, me deu receio, que eu falei, puxa, se ela que está fazendo a segurança, é isso, assim, brincadeiras à parte, né? Quando você não tem cuidado com a fala, não tem cuidado com a forma como você escreve, isso pode atingir até a sua própria reputação, assim, a forma como as pessoas te enxergam como profissional. Mas, sem dúvida. Há dois exemplos bem extremos disso. Há um teórico muito conhecido chamado Guiner, e ele diz o seguinte: a linguagem ela se constitui o arame farpado, o maior arame farpado, Uhum, para bloquear o poder. Ou seja, uhum, se você é uma pessoa que domina a linguagem, obviamente, historicamente, de forma prática, isso vai uhum, ficar evidente no seu sucesso profissional. Uma uhum, pessoa competente, idônea do ponto de vista comunicativo, inevitavelmente ela se sairá bem. uhum, Dominar a arte da comunicação é uma porta de acesso a essa ascensão social e profissional. A uhum, recíproca é verdadeira? Também, sim. Uma pessoa que não domina os meios, ela não vai se sobressair, ela não vai se desenvolver, ela não vai se fazer conhecer. Ou ela se fará conhecer de uma maneira equivocada. Por exemplo, eu tenho um uhum. amigo que as pessoas o chamam de seu Creyson. Por que será? É uma personagem, não sei se você conhece,
Aham, mas é uma aham. personagem, se eu não me engano, do Cacete e Planeta, algo assim, que é marcadamente conhecida por esses desvios linguísticos. Então, você Uhum, dentro da sua empresa, cumprindo o seu papel, ser chamado de seu Creyson, não é muito convidativo. E realmente causa uma certa dúvida da função que você desempenha. Você uhum. provavelmente, talvez de uma maneira até inevitável, olhou de uma maneira preconceituosa, Diferente. porque a gente olha assim para a Uhum, pessoa duvidando da competência dela em função da maneira como ela se comunica. É aham, pré-requisito para se comunicar bem é ler muito. E quando eu digo ler muito, não precisa ler romances, nem ter uma biblioteca em aham, casa. Eu digo ler jornais, ler uhum, revistas, estar inteirado do que está acontecendo no mundo. Ler uhum, mesmo. E uma pessoa que lê muito, ela tem um legado cultural e um conhecimento de mundo vastíssimo. uhum, Ora, o que é mais interessante para uma empresa, uhum. seja sua, seja de outra pessoa para a qual você trabalha, que ela tenha como representante alguém que tem esse legado cultural e que vai conseguir cativar mais clientes, mais pessoas, e que vai conseguir se inserir melhor no mercado em função desse legado, porque uma pessoa que tem um legado cultural comunica com Uhum, todo mundo a qualquer momento, uhum. ou uma pessoa que não possui, que é tão limitada a ponto de não conseguir se expressar minimamente de maneira formal e correta. Eu vi que na tua apresentação, Cléo, você comentou que você faz trabalhos voltados a jovens, né? E ensina como fazer, como se comunicar melhor, e coisas práticas, como, por exemplo, como fazer um e-mail bem redigido, né? Como é que você. Qual que é o impacto que a gente tem de um e-mail? Dá um exemplo, tá? Eu vejo muita gente que manda aqueles e-mails que são a Bíblia, né? O e-mail tá assim, que você já olha aquele e-mail e fala, meu Deus, agora eu vou ter que parar para poder. Pausa café para ler o e-mail. Porque a mensagem ela precisa chegar de maneira rápida, clara e objetiva. Então, um e-mail muito grande, como você mesmo comentou, a pessoa não lê. Escrever bem é fazer rascunho. Fazer rascunho pressupõe uma releitura. Então, o que você faz quando você precisa escrever o e-mail ideal? Escreva, leia e leia outra vez e leia outra vez. É dica legal, assim, quer dizer, vamos escreve, dá uma lida. Às vezes pedir para alguém ler também, alguém ao lado dar uma lida para ver se a pessoa entende, se de repente está indo no caminho certo e tentar ser conciso. Acho que isso é um ponto super importante, assim, né? De a gente tentar ser objetivo. Eu costumo, quando mando e-mail, eu costumo, assim como fazem os jornalistas, né? Que a primeira frase seja uma frase que convide a pessoa a continuar lendo. Essa é uma Sim. coisa que eu O costumo fazer. Isso é assunto bacana, também, né? né? O Um assunto precisa assunto, né? chamar a atenção do e-mail. Uma coisa que eu queria dar uma dica, aproveitando que a gente está aqui no canal, é a dica das pessoas que usam muito exclamação. Não sei, para mim, quando eu vejo a pessoa escrever e terminar a frase com uma exclamação, me parece que parece que é um puxão de orelha, ou parece que a pessoa está se impondo, né? Então, ponto de exclamação não é ponto final, né? Não, na verdade a gente usa a Concorda comigo? exclamação, sim. Ah, A gente usa a exclamação apenas quando a gente vai cumprimentar a pessoa. Por exemplo, para você iniciar o e-mail, digamos que eu fosse escrever um e-mail para você, uhum, escreveria assim, Fabrício, vírgula, bom dia, exclamação. Aí é de ok. bom tom. Mas no restante eu acho que não é válido. Por exemplo, me manda um e-mail, vou te mandar, e manda uma exclamação. É estranho, Não, né? não, é muito. A pessoa está gritando, não sei. É como usar caps look, né? Que é a caixa alta Aham. também. Por que que o português é tão difícil assim? O português é difícil? Você acha que o português é complicado? Na verdade, o português ele não está nem entre as 6 línguas mais difíceis. Há É uma das mesmo? línguas, não há um ranking oficial, assim, Fabrício. Aham, Há uma certa variação. Mas, assim, as 6 primeiras são árabe, mandarim, japonês, coreano, vietnamita e russo. São as caramba, a gente seis está mais longe. difíceis para um Aham, consenso geral, assim, sabe? Então, aham, ele não está entre as 6 línguas mais difíceis. Eu não falo nenhuma dessas línguas. Eu falo francês também, italiano, aham. que são 2 línguas também muito difíceis. O que eu posso te dizer a respeito da língua portuguesa como professora é sim uma língua difícil, tá? Isso não é lenda. Não, muitos Uhum. linguistas consideram. Por quê, Fabrício? Por conta dos vários casos de exceção. Vou dar um exemplo para você. Como é que você fala essa palavra? Foi em caps look, mas eu não estou gritando, prometo. Já... Novo. Novo. Como você pronuncia essas? Essa daqui, ó. Novos. Novos. Então, o singular se pronuncia novo, o plural se pronuncia novos. Aí nós temos o que em língua portuguesa nós chamamos de plural metafônico. O que acontece? A marca de plural ela é redundante,
muda-se o fonema, além de se acrescentar um S. Isso é um caso muito particular da nossa língua. Por exemplo, como você falaria esta palavra? Gostoso. E essa? Gostosa. Aqui é a marca de feminino, tá? Esse bolo é gostoso, essa torta é gostosa. Dificilmente você vai encontrar um estrangeiro, um francês, italiano, alemão, que vai dizer essa torta é gostosa. Em geral, eles vão dizer essa torta é gostosa, porque eles estão seguindo a lógica. E Interessante, né? o português nem sempre segue uma lógica específica. A gente tem casos muito particulares. Eu considero uma língua difícil. É tanto que Eu também há acho. muitos anos dou aula disso. E todas as vezes em que eu entro em sala de aula, eu reviso coisas antes. Por quê? Porque a gente Cleo, não pode cometer desvios, falar bobagem. Diga. me tira uma dúvida. Então, assim, estamos construindo aqui que a língua portuguesa não é a língua mais fácil e mais óbvia, né? Não é uma coisa sempre seguir a mesma regra, tem muita exceção e tal. Aquela pessoa que não aprendeu português quando era criança, já é adulta, está cheia de vício. Mim fazer, para mim chegar. É possível você reaprender a língua? É possível você voltar e conseguir começar a falar corretamente? Tirar esses vícios? Sem dúvida, quando entrei na faculdade, eu carregava muito uma gíria que era mano. Não sei se você conhece essa gíria. Aham. Mano. A gente usava muito à São época. Paulo usa muito, né? Eu não sei se ainda usa, mas na minha época se usava assim, quando você está muito Aham, satisfeita com uma coisa, mano, quando você está muito aham, triste, aham. mano. Então, o que eu fiz? Fui treinando e Uhum, tentando dar da minha linguagem isso, porque às vezes eu estava dando aham, um seminário de francês e aham. e aí não pode em português, imagina em francês. Estudei em escola pública a vida inteira, tive no ensino Aham, fundamental e no ensino médio uma educação que deixou muito a desejar. Fiz uhum, cursinho, passei no vestibular e fui atrás do prejuízo, sabe? uhum. Que com esforço e com dedicação é possível, tudo é possível. Qual é a principal dica, assim? O que que tem que fazer para poder falar melhor, para poder reaprender, para poder revisar? Eu sei que todo mundo fala isso, é um clichê, mas é preciso ler, ler, ler e ler. E treinar a escrita, sabe? Aham, Quando eu era adolescente, também agora nesse curso de jovem aprendiz, eu falo aos alunos, treinem diante do espelho. É uma prática válida. Quando você é capaz de expor um assunto, quando você consegue expor a si mesmo, ou seja, bom, pelo menos no meu uhum, entendimento e como uhum, profissional, eu só conseguia, como professora, ter a certeza, não, eu entendi isso no momento em que eu me sentisse capaz de explicar isso para alguém. Porque eu acho, Fabrício, que aprendizagem e ensino são duas faces da mesma moeda. Hoje, por exemplo, eu aprendi uma série de coisas que eu desconhecia. Fui lá para fazer parte de uma banca para analisar, então, parte do pressuposto de que eu iria acrescentar conteúdos e uhum. voltei plena de conteúdo, plena de Legal. aprendizado, né? Porque Paulo Freire dizia, professor é quem também aprende. Então, eu acho que a prática, o esforço, a dedicação e ler. Eu posso começar lendo uma coisa que eu gosto. Não precisa Uhum, ser um livro com o qual eu não me identifico, não precisa ser. uhum, Eu posso começar lendo contos. Hoje em dia, há uhum. recursos com podcasts, eu posso ouvir um podcast, em princípio, até que eu chegue a observar como a escrita funciona, como a linguagem oral funciona, e eu consigo aplicar isso no meu dia a dia. Eu sinto que quanto mais você lê, mais você gosta. É igual correr, assim. A gente não gosta de correr. Quando tem muita gente que começa a correr e começa a ficar viciado, porque é legal, porque é bacana. É isso mesmo, né? Então, acho que quando você começa a ler, é chato no início, não tem tempo para ler, não tem local, tipo, lê duas páginas, aí já acha que tá chato, mas depois vai criando um hábito, né? E você começa a querer ler mais, não é isso? Sim, então, eu sempre indico para os meus jovens uma obra, assim, que eu chamo de inicial. Que obra é essa, Aham, inicial? É A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Por que que eu indico essa obra? Por uma razão bem prática. Ela é ah, pequena, a linguagem é simples e é uma fábula. Ou seja, são animais que fazem todo o diálogo, tudo acontecer. uhum, Então, eu parto deste livro, por quê, Fabrício? Aparentemente é um livro simples, simples de ser uhum, entendido, é como a fábula da cigarra e da formiga. Todo mundo entende, há uma uhum, moral, há um senso, enfim. aham, Só que ele possui uma reflexão política, filosófica e uhum, humana extremamente profunda. Só que ela não está assim evidente. É preciso que tá você bom. leia a obra e à medida em que você vai lendo a obra, que você vai identificando esses detalhes. Uhum.
E a partir disso, você começa a observar que o que é um clássico, como esse, por exemplo, é um livro que faz você pensar sobre a realidade. E você vai Uhum. começar a identificar naqueles bichos, no porco, no cachorro, no cavalo, tipos sociais que ainda existem, que estão aí pela sociedade. Então, eu começo por esse, Fabrício, Revolução dos Bichos, do George Orwell. Em segundo lugar, eu passo Metamorfose do Kafka, que aí é outro tipo de reflexão. E a partir dessas leituras, a gente parte para leituras mais complexas. Mas é preciso Uhum. começar de algum lugar. Deixa eu ver, acho que eu Uhum. tenho aqui um dado. Tem, olha lá. Peraí, aqui, olha. É uma empresa de serviços e seguros. Ela se chama Tower Watson. Ela Uhum. diz o seguinte: é um estudo que foi realizado, que as empresas que possuem comunicadores eficientes, elas têm um rendimento que beira em média de 47%, assim, a mais, superior a empresas que têm comunicadores ineficazes. Ou seja, ai, Cleo, é tão gritante assim? É muito gritante, 47% superior, tá? Ou seja, aquela sua simples função de mandar e-mail, que em princípio, de repente, um jovem aprendiz, por exemplo, eu estou falando isso porque esse é meu público-alvo, mas Uhum. não necessariamente. Você do setor de compras, a sua simples função de encaminhar uma mensagem que tem um objetivo e que chegue a outra pessoa e que ela consiga interpretar e fazer a ação que você espera, isso Uhum. gera um lucro. A recíproca gera um prejuízo enorme. Então, Muito uma bom. pessoa que não é comunicativa do ponto de vista apto e idôneo, ela não só não é benquista, como ela é alvo de questões jurídicas, como ela também não vai se desenvolver profissionalmente, como além de tudo causará prejuízos à empresa em que trabalha. Além da leitura, a leitura de tudo. E aí eu digo página social, Uhum. Instagram, receita de bolo, letra de música. Quando eu digo Aham. leitura, é leitura de mundo. Aham. Primeiro, eu acho um exercício muito legal para quem está testando a comunicação, mas para isso você vai precisar de um interlocutor. Tá. Por quê? Porque é necessário que você tenha a avaliação do outro lado, se você foi bem Uhum. entendido, como Uhum. você se saiu, ou que você Tá. grave. Ou Tá você precisa bom. de um interlocutor, ou você grave. Por Tá bom. exemplo, assista a uma exposição. Então, você pode assistir a uma exposição ou a um Uhum. filme que esteja em cartaz e que seja do seu interesse, e você tenta explicar para alguém qual a relevância daquilo. Por que você foi visitar? O que você pode observar? Quais são os pontos interessantes? E parta do pressuposto de que você tem algumas considerações na sua fala. Primeiro, quando você estiver falando, você precisa ter empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Será que isso é interessante para aquela pessoa? Enfim, começa por aí. Se não for interessante, escolha outra. Porque Aham. se a pessoa não se interessa pelo assunto, já não haverá uma falha de comunicação. Aham. Depois, você precisa, dentro da sua fala, expor motivo. Por que você está falando sobre isso? Qual é a relevância daquilo? Quais são os benefícios de você assistir a uma exposição do Michelangelo, por exemplo? Uhum. Vários, né? Você vai lá na Capela ver a metros de distância. Aqui no MIS você vai ver face a face, entre outros pontos. Você precisa usar argumentos de autoridade. Ou seja, dentro da sua fala, você precisa ter alguém que seja uma autoridade no assunto que já tenha falado sobre aquilo. Você pode Uhum. mencionar, fazer uma citação a um escritor. Isso é muito comum em Uhum. poesia. Por exemplo, em poesia a gente encontra epígrafes, em que o Aham. autor chama uma autoridade para principiar a conversa, vamos dizer assim. E Aham. você pode finalizar fazendo storytelling, contando uma história relacionada àquilo para envolver a pessoa. Então, em princípio, Cleo, mas você acha que a pessoa é capaz de pensar tudo isso? A mente humana faz milhares de conexões em segundo. E se nós queremos convencer a outra pessoa, nós conseguimos. Nós conseguimos fazer esse tipo de conexão. E aí você pode testar assim. Mas precisa ser uma exposição? Não, eu gosto de cerveja, então eu vou ler o rótulo. É puro Uhum. malte, que... E aí você vai expor para outra pessoa sobre essa cerveja. Eu vi a diferença do papel reciclado para o papel não reciclado. Ou seja, não importa o que você está explorando, é a sua capacidade de falar sobre ele. Desde que a outra pessoa esteja interessada, ou seja, teste a empatia em primeiro lugar, os outros pontos, que é você dar motivos, falar dos benefícios, usar um argumento favorável e contar uma historinha, eles virão automaticamente. Mas é só uma dica. Há outras possíveis. Legal. Legal, muito bom. Estamos chegando na etapa final aqui do nosso bate-papo, que está super rico. Com certeza, vamos
trazer bastante luz assim ao tema da importância do português, a importância da comunicação, um tema tão relevante, né, para as empresas e para as carreiras, né? Você acha, Cléo, o quanto que a tecnologia ajuda e o quanto ela atrapalha a nossa comunicação? Como é que é a Ai, sua visão? essa pergunta, né? Porque assim, eu vou ser muito sincera para você, Fabrício. Eu, como educadora, como professora, eu sofro um bocado com as tecnologias, porque os alunos têm o hábito de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Mas Uhum, nós, professores, bom, qualquer outra pessoa minimamente instruída consegue perceber quando a pessoa fez um Ctrl+C, Ctrl+V de um texto, tá? uhum, Eu acho assim, todos os recursos tecnológicos, eles só vêm em auxílio. Ou seja, você tem um podcast, você tem textos multimodais, você tem diferentes gêneros textuais dentro de um mesmo documento, você tem blog, você tem... Isso tudo deveria ser utilizado a serviço do meu discurso, tá? uhum. Qual que é o problema? É quando essas ferramentas elas são usadas de uma maneira equivocada, ou seja, eu digo que hoje em dia nós temos, meu marido também disse, né? Muitos pensadores do teclado, ou seja, as pessoas não têm a devida profundidade sobre um determinado assunto e elas querem discutir, de repente, com uma autoridade no assunto, isso é bastante complicado. Bastante complicado. Ou elas querem fazer uma avaliação bastante superficial de algo que não é tão simples. Ou simplesmente elas fazem plágio de coisas que já foram ditas por outrem. Isso também é um equívoco, é um problema. Então, eu acho que Legal. são muito úteis as ferramentas, mas a questão que se faz não é assim, elas são importantes, elas são muito importantes, é como elas devem ser usadas. Legal. Usar as ferramentas e os elementos para poder deixar o seu repertório mais rico, não para tentar substituir o seu repertório. Eu pego a informação do outro, vou juntando e coloco aquilo como se fosse o meu repertório, né? E aí você acaba tolhindo toda a criatividade, tolhindo toda a autenticidade daquilo que você quer comunicar. Nós aprendemos por observação e aprendemos muito mais com os erros. Muito mais. Então, é legal errar? É legal errar. E se corrigir? Legal. Bom, esse canal se chama Você Pode Mais, porque é um canal que quer incentivar as pessoas a aprenderem. A gente quer trazer aqui pessoas que de diversos ramos, com vários conhecimentos, sempre ligados à carreira, ao autodesenvolvimento, a finanças pessoais. Minha última pergunta para você, Cléo, já agradecendo fortemente pela tua participação aqui no podcast, você acredita que todo mundo pode escrever bem, todo mundo pode se comunicar bem? Sim, acredito. E aí eu te digo isso pelo seguinte exemplo. Eu sou filha de pais semi-alfabetizados e eu ensinei meu pai a escrever. Eu ensinei meu pai a ler. Então, e olha, curioso, ele precisava aprender a ler e a escrever para tirar a carteira de motorista. Ele tinha quase 50 anos quando ele aprendeu. E foi no momento em que eu também estava no meu processo de aprendizagem. E aquele foi o meu momento. Aquele foi o momento que eu descobri que eu queria ser professora. Eu quero isso para mim, sabe? Então, eu acho que não há limites. Eu acho que qualquer pessoa, independentemente do nível de conhecimento, do nível social, do tempo, porque às vezes a gente usa o tempo como uma desculpa para procrastinar mesmo, independente de qualquer quesito. Tendo vontade, é possível. É claro que isso não vai acontecer do nada. É preciso se organizar, é preciso se esforçar para que isso aconteça. Eu acho que qualquer pessoa é capaz de se comunicar e de escrever com muita competência.